Eu gostaria de falar sobre assim, o diácono que está em experiência, disse que gostaria de ser diácono, tudo bem, mas só que ele não mexe um dedinho para nada, né? Você diácono, não mostra nada. Então ele disse que não pode ter a reunião que ele trabalha, ele não pode servir a ceia que ele está lá tocando, no instrumento que ele está no louvor, não, assim, então, por que acontece isso? Ele precisa aguardar essa mão, não? Ele vai cantar assim, mas ele dizer, eu pessoa boa. Eu acredito que no fundo. Mas no fundo, parece que ele não foi chamado. Tem umas impressões, mas ele faz isso, porque ele está ali, quando você tem alguém em casa, ele quer entregar uma cesta básica, ele vai entregar, mas água por aí. Nem pensar em ter material, não sei se ele Olha, eu entendo o seguinte, que no fundo, eu desconfio que a irmã até já tem a resposta, mas eu vou responder isso mesmo que eu gosto de falar. Mas assim, vamos pensar, né, em relação a 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 13, isso, 1 Timóteo 3, versículo 13. 1 Timóteo 3, versículo 13, diz para nós que os diáconos servirem bem, não apenas bem, tá? Servirem bem o quê? Vamos lá, vocês que estão aí, quem está aí com 1 Timóteo 3, versículo 13? Os que servirem bem, quem está com o texto aí? Os que servirem bem, então, vamos lá, os que servirem bem, não, volta mais um pouquinho, os que servirem bem, entende? Não é só servir bem, servir bem como o diabo. Então, assim, todo irmão na igreja vai fazer uma coisa ou outra. Agora, tem coisa que eu vou procurar o diabo, que eu não vou procurar um outro irmão. Claro que é aquilo que eu falei agora há pouco. Às vezes você quer acompanhar um casal e aí você vai pedir ajuda do diabo, mas o diabo, em vez de ajudar, ele vaza tudo que você contou para o diabo. Então, ou seja, esse cara não serve bem como diabo. Porque, vamos pensar, o trabalho do diácono seria ajudar o pastor a cuidar da igreja. O cara cria problema. Imagina, teu nome rolou lá na reunião do diácono ontem. Miserável. Não, miserável. Então acontece. Mas pensa comigo. Mas assim, gente, raciocina. Com um diácono desse, o pastor trabalha sozinho. Ele é maluco de fazer reunião, gente. Se o próprio diácono leva o assunto, como é que ele vai ajudar? Aí imagina, de repente, vamos supor, né? Tem gente que, se houver um adultério, tem que excluir todo mundo. Só que pensa comigo, já há um constrangimento ali. Vamos supor, a mulher traiu o marido. Será que esse marido quer que todo mundo saiba? Vai abafar pecado. Não é abafar pecado, gente. Se a gente for excluir quem peca, não tem igreja. A questão da exclusão é para quem está obstinado a ficar no erro. Lembra? Se tem irmão pecar, Se ele insistir, segundo passo. Já viu o batalhão de choque? Você tem a progressão, né? Primeiro você faz uma coisa, não atendeu, você faz uma outra, né? A irmã até se empolgou. Então esse cara, assim, tem um problema, você vai para o outro, até quando o cacetete chega, já passou por várias etapas, né? Então assim, pensa comigo, né, o seguinte. Aí você, irmãos, olha só, eu quero fazer esse trabalho assim, vamos acompanhar, vamos ajudar. Aí nisso, chega domingo à noite, o irmão passa, aí o diácono que está na rua falando com a outra diaconisa, deu para entender, gente? Assim, é um tipo de coisa. Eu estou falando de um
dói, entende? Pra gente assim, a gente está rindo, mas está pensando. Aí eu pergunto, se o pastor não pode contar com esse cara, ele é diácono para quê? Entende? Porque se a gente pensar em ceia, os adolescentes podem servir. A mão no treino, entendeu? Entrega numa boa. Se essa for a situação, deu para entender? Para falar de comprimento de saia e de decote, uma irmã confiável é o suficiente. Ô minha filha, já vai pegar um resfriado, o ar-condicionado está funcionando, vem mais assim não, né? Não precisa ser diaconisa. Agora, o diácono é como se fosse uma extensão do ministério pastoral, ele está ali para ajudar o pastor, assim, não tem como o pastor estar com todo mundo, olhar todo mundo, e até que tem aquela pessoa que ela tem que lima com o pastor, então se o pastor for, ela já vai vir com 5 pedras na mão. O pastor não é bobo, ele vai no irmão fulano, ela não vai dar patada para o irmão fulano, e o irmão fulano é de confiança, e o irmão fulano sabe que o pastor não quer problema e joga a bola para mim. Aí o irmão fulano vai lá, meu irmão, passa lá em casa para a gente tomar um café. Claro, irmão Clóvis. Aí ele vai lá, aí conversa, e o Flamengo e tal. Quando vai ver, rapaz, antes da gente ir você embora, pô, reparei, situação assim, 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 assim. Não, irmão, porque, pô, não sei o que e tal. Mas olha só, já considerou que você pode estar errado? Mas irmão, não sei o que, tal. Aí a esposa, eu já falei com ele, pai. Ô irmão, já falei com ele. Aí naquela brincadeira, o irmão apaziguou. Aí o irmão carne de pescoço que vai ao pastor e fala assim: pastor, tem como a gente conversar? Ih, irmão, vamos dar porque eu vou pregar, o pastor já está correndo dele. Aí disse, agora eu vou dar, pode ser depois do culto? Aí o pastor já está ansiando, mas o que esse cara quer? Aí disse, depois do pastor, eu pensei bem. De repente nem falou que foi irmão plano. Eu pensei bem, aquilo que eu fiz, tal. Gente, eu sei que do jeito que eu falo, parece sonho, mas isso é possível. Por que eu falo que é possível? Porque tem gente assim. O problema é que tem tanta gente com desespero de ser diácono, que a pessoa não consegue perceber. Fulano, você não é apto para isso. Você pode até se tornar apto lá na frente, mas agora não é. Davi foi ungido rei, mas até botar a coroa, teve uma caminhada. Então, quando, por exemplo, a irmã toca no assunto, eu vou pegar uma experiência particular minha. Irmãos, eu amo ser pastor. Eu sou daquele cara que assim, tem irmão que fala assim: porque Deus me botou no leito, Deus tirou meus dentes, Deus não sei o que lá, Deus me bateu, e aí eu acabei aceitando. Eu não. Eu queria, sabe? Eu estudava, eu estava ali, então na véspera do meu concílio eu não dormi, eu fiquei assim, aquela coisa toda e tudo e tal. Mas teve um momento na minha vida que assim, olha, amo a igreja, amo o ministério, mas minha família não pode passar necessidade. E aí eu falei, irmãos, olha, eu trabalho até de graça aqui, mas esse foi o único emprego que Deus abriu a porta para mim. A minha formação, a minha carteira de trabalho me oferece um monte de coisa, mas foi esse que apareceu. E eu não vou deixar de pegar esse. Meu filho não pode crescer achando que a igreja atrapalhou a vida dele. Minha esposa até pode, porque eu falei para ela que eu ia para o ministério quando a gente era noivo. Meu filho não. O que aconteceu? Eu ia para a igreja quando dava, porque o meu trabalho me atrapalha. E o que houve? Chegou um momento, né? Descontentamento daqui, descontentamento de lá, alguém conversa com fulano conversa com Beltrano, até que um dia a coisa chega ao meu ouvido. E aí, num belo dia, terminei de pregar, chamei meu filhinho, ele orou pela igreja, cantou 3 palavrinhas, chamei o presidente do Ministério Diaconal, chamei o vice-presidente da igreja, pedi o presidente do Ministério Diaconal para respeitar a liderança do futuro presidente em exercício. Teve gente chorando, né? Eu fiquei com o coração apertado, mas, irmã, a gente tem que ter consciência de que é o seguinte: eu quero ser diácono, mas assim, eu estou sendo diácono que a igreja precisa? Não. Essa é a questão. Se a minha igreja tivesse aceitado do jeito que eu estava, legal, mas se estava dando problema, e aí, quando é aquilo que
a gente falou agora há pouco sobre o pastor na fala do irmão lá atrás, que assim, quando começa a ter esse problema de fulano fica contra o pastor, Beltrano fica a favor do pastor, o pastor mesmo é o que menos vai ter problema disso aí, porque começa a ter briga, o pastor vai sair e a briga continua, vai chegar o pastor novo e aquela gente não se entende. Então esse a pessoa da divisão, né, obras da carne, é que a gente só pensa em sexo, mas obra da carne, tá lá. A pessoa da facção, né, não, a facção é negócio de crime, é quase isso. A pessoa da facção, né, a pessoa da discórdia, ela não está prejudicando o pastor, pelo contrário, está deixando o pastor até mais esperto. Porque se o irmão começa a me prejudicar, ele está me treinando, a minha inteligência está se desenvolvendo. Quando o próximo vier, eu já sei, opa, por quê? Porque ele já me preparou para gente ruim, entende? Ele me prejudicou, eu já sei como essas pessoas agem. Quando o outro vier, eu estou safo. Agora, aí a igreja ferida, quem resolve? E o irmão magoado com o outro irmão? E o lado A e o lado B? E quando o cara cantar, a aliança do Senhor, eu tenho com você, e o cara sabe que é falso, se não falar coisa pior, entendeu? E a Bíblia diz que o irmão ofendido é como uma cidade trancada. Hoje a gente não sabe mais ou menos o que é cidade trancada, mais ou menos, né? Porque hoje em dia a gente está na cidade, mas é outro assunto que eu não posso falar, eu tenho um pai livre, mas não posso falar. Então, mas antigamente, quase igual hoje, as cidades elas eram cercadas, entendeu? Então, o irmão ofendido era como aquela porta de cidade fechada, ninguém passava. Então, eu olhei e vi o seguinte: eu não sou a melhor pessoa para estar na igreja. O que aconteceu? A igreja ficou sem pastor. O pastor que eu tinha chamado, né, para pregar lá na igreja e tudo e tal, começou a frequentar lá. Nessa situação, ele é contador, trabalha por conta própria, né, já está, né, naquele clima de assim, caminhando eu vou para Canaã, né, que Deus não queira que esteja dando vídeo agora. Então o que acontece? É uma pessoa que assim, a vida dele está resolvida. Então ele pode ficar lá à vontade. A minha, como eu comecei o seminário com 23 anos de idade, a minha não está. Minha vida foi igreja. Só que agora eu sou pai de 36 anos. Com a mesma mulher, tá, gente? Eu casei em 97, mas meu filho veio em 2017. Então, agora a minha realidade é outra. Antes eu era tipo missionário. Então eu não sou mais o melhor para a minha igreja. Eu saí e veio o pastor que era o melhor para ela. Agora, às vezes o cara ele quer ser diácono porque ele quer ser diácono. Ele não consegue perceber se ele está servindo ou não. Os que servirem bem, sirva bem como membro. Mas o texto está dizendo que os que servirem bem como diácono. Está servindo bem como diácono? Ah, mas não tem tempo. Se não tem tempo, meu Deus. Uma coisa é aquele que já entrou. Como é que a gente consagra? Entendeu? Embora seria legal o indivíduo pedir, inclusive, exoneração da função, ele continua sendo diácono, mas, ninguém pode me cobrar nada. Por quê? Eu estou tocando a minha vida, né? Estou trabalhando numa situação X, Y, não dá para eu estar aqui direto, ou de repente eu estou cuidando da minha sogra idosa, do meu sogro, parará, não dá para eu ficar dando aquela assistência. E aí isso é como se tivesse licenciado, é uma coisa. Agora não dá para o camarada ficar com o nome de diácono e ninguém pode contar com ele para nada. Pastor, fulano, preciso você para pregar, e não posso. Irmão, preciso você para visitar, e não posso. Precisamos de alguém para comprar material da ceia, e não posso. E nos não posso. É diácono para quê? Está fazendo o que aqui? Só para ser chamado de diácono? Só para ter patente alta? Só para ter bigode grosso? Só para ser oficial da igreja? Só para dizer que manda muito? Para quê, gente? Entende? Assim, se você não serve, não serve, né? Então, pelo menos o que eu vejo disso tudo é o seguinte: irmão, dá para chegar junto? Dá. Ah, o cara
15 dias você trabalha embarcado, 15 dias você está de volta. Nesses 15 dias você vai ter que dividir entre a tua folga e a igreja. Você de repente não pode os 15 dias da sua folga, mas agora você vai ver se pelo menos um terço dessa sua folga você vai doar para a igreja. Ah, mas é minha família, não seja diabo. Ponto. Ué, se eu não estou conseguindo atender a minha igreja, eu não posso ser pastor dela. Deu para entender? Que de duas a uma. Ou a igreja dá um sustento decente para o pastor, ou ela aceita o pastor de acordo com o que ele pode. Ponto. Se não pode, ele vai dar o jeito dele. Se a igreja não aceita, então legal. Ele entende que ele não serve bem a essa igreja. Tem gente que quando vê no estatuto, né, enquanto o pastor servir bem na igreja, pensa que aquele servir bem é agradar os membros. Não é, gente. Aquele servir bem é atender às necessidades da igreja. Um pastor que não pode visitar, um pastor que não pode separar o tempo para pregar um sermão, entende? Assim, não tem como. Responde